Boa noite, irmãos. Uma alegria muito grande para mim e para a Raide podermos estar aqui. A gente tem o nosso trabalho, eu e a Raide principalmente, lá na cidade de Anápolis, na sede da missão. E nem sempre a gente consegue vir estar aqui com os irmãos. Mas é uma alegria muito grande, né? Essa é a nossa igreja e é a nossa igreja do coração. E o que o Luiz falou tem sido bem verdade. A gente tem sentido o cuidado dos irmãos, distantes lá, daqui, 1000 quilômetros daqui, mas a gente percebe, a gente sente como os irmãos têm nos acompanhado, têm cuidado de nós. Nós estamos como membros da Borda desde 1989. A Borda nos adotou e tem sido uma caminhada muito abençoada esse acompanhamento da igreja no nosso ministério. Então, para alguns rostinhos novos que estão aqui, ou alguns visitantes, o nosso trabalho em Asas de Socorro é dar apoio àquelas missões que trabalham entre os indígenas. O missionário precisa morar no meio dos indígenas para ele ter um ministério mais eficaz. Quanto mais tempo ele permanece no meio de uma tribo, ele mais rapidamente vai aprender a língua, a cultura, e ele vai poder ensinar aquele indígena os princípios, os preceitos do Senhor, e o indígena vai aprendendo e vai entendendo, e ele chega um dia que ele se converte, e esse missionário, então, pode ajudar a estabelecer uma igreja naquela aldeia, naquela região. Isso tem acontecido em vários lugares. A gente tem visto a igreja indígena crescer, como o Adriano Bacairi falou no domingo passado, a terceira onda. E assim o trabalho de Asas de Socorro é apoiar aqueles que estão trabalhando diretamente com indígenas ou em área ribeirinha, para que o missionário lá tenha um ministério mais eficaz. Então, uma alegria poder dizer que a Borda participa disso. Quando uma igreja está se estabelecendo numa comunidade indígena, numa comunidade ribeirinha, a Borda tem um pedacinho disso. Os irmãos participam desse avanço do Evangelho lá nesses lugares tão distantes, de tão difícil acesso. E, para mim, é uma alegria poder compartilhar com os irmãos aqui esta noite, nesse tema, né? Eu tenho que só, Luiz, me permita fazer uma pequena correção. Quem pensou no tema foi a minha outra metade, né? Foi a Raide, né? E eu dei o versículo. Então, a gente participou juntos aqui do tema deste ano da Conferência Missionária. Mas a minha esperança, irmãos, é que essa conferência não termine aqui, não termine hoje. Que aquilo que Deus vem falando ao nosso coração nesses domingos continue, que a gente leve essas mensagens e não esqueça delas, porque o desafio é muito grande e constante. Começou lá com o Senhor Jesus Cristo, passando para os seus discípulos, e chega aos nossos dias. E o nosso desafio é estar abordando o mundo com o Evangelho, uma realidade muito grande. Eu gostei muito da imagem que foi feita ali no banner, né, representando vários países, lembrando o mundo que precisa receber o Evangelho. E, pensando um pouco, vamos ver se vai funcionar desta vez. Aí. Rapidamente, nos domingos anteriores, nós tivemos, falando sobre esse tema, né, o Luiz falou sobre uma grande tarefa que é para a igreja toda. Depois, no domingo seguinte, o Renato falou sobre a família, a inclusão na família, que só tem um jeito de ser incluído na família de Deus, que é através da fé. Então, precisa ser levada a palavra a todo mundo, para que pessoas de todo mundo sejam incluídas na família de Deus. Depois, o Átila trouxe uma pergunta para nós que foi desafiadora. Qual o propósito que deve nortear a nossa vida? Nos questionando. Quais são os nossos objetivos, os nossos propósitos? Eu estou aqui na Terra para quê? E na semana passada, domingo, o Adriano Bacairi, ele falou e deu a ênfase que esse Evangelho precisa, ele deve ser pregado em todo o mundo. É uma realidade, é uma ordem que o Senhor Jesus Cristo deu para nós, e nós precisamos levar isso à frente, até que Ele venha. E eu estive orando bastante e pensando o que eu deveria trazer de mensagem esta noite. Já falei pela manhã,
E enquanto orava, eu pensei, a mensagem de Deus ela é muito simples e clara. E nós estamos aqui todos os domingos ouvindo essa mensagem, entendemos o que deve acontecer. O tema da conferência ele é muito claro, abordando o mundo com o Evangelho. Ela é simples, ela é clara essa mensagem. Mas parece que falta um pedaço, parece que falta alguma coisa. E eu estive orando e pedindo a Deus que me desse sabedoria para trazer a mensagem essa noite para os irmãos. E eu fiquei pensando, se eu tivesse só hoje à noite para trazer uma mensagem, que mensagem Deus queria que eu trouxesse para vocês? E aí eu quero, então, apresentar aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite. E eu fiquei pensando, o que é abordar? O tema da conferência, abordando o mundo com o Evangelho. O que é abordar? E eu separei apenas alguns significados. Essa palavra abordar tem vários significados. Mas no sentido de se aproximar de alguém com algum objetivo, abordar é chegar, é atingir, é aproximar-se. Então, abordar o mundo com o Evangelho é você chegar lá, você atingir o mundo, você se aproximar do mundo. E aí, no sentido de falar sobre alguma coisa, então é conversar, falar, informar. O mundo deve ser informado que existe um Deus que ama, que salva. Então, abordar o mundo com o Evangelho é ir e falar. E também aportar, atracar. O Evangelho, quando chegou no Brasil, veio de embarcação. E tem essa ideia de atracar, de encostar o navio em algum lugar. E o Evangelho tem que chegar até os confins da terra, abordando todas as pessoas do mundo. E nesses 4 domingos, Deus já tem falado bastante ao nosso coração, mas eu fiquei me questionando, por que nós não chegamos ainda até aos confins da terra? Por que nós não temos pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações que pertencem ao Senhor? Por que ainda tem 1,7 bilhão de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? É porque falta um pedaço. Falta a gente ouvir algumas coisas que Jesus deixou e falta a gente entender essas coisas, talvez, e colocá-las em prática. E o que eu quero trazer nesta noite é esse desafio. O que Jesus quer que nós coloquemos em prática. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu fui no site da Borda e eu queria saber qual que era a missão da Borda. Qual é a visão da Borda? Quais os valores da nossa igreja? E quando eu falo Borda, eu não estou falando da igreja como instituição, eu estou falando de cada um de nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, qual é a minha missão aqui? Qual é a minha visão? Quais os meus valores? E aí, o que eu coloquei aí para os irmãos é o que está no site da igreja. E lá, qual é a missão? Levar o evangelho todo ao homem todo. O Senhor falou que nós deveríamos ensinar todas as coisas que Ele tinha passado para os discípulos. E Ele fala que esse evangelho é para ir a todos os lugares. A característica do evangelho é pegar uma pessoa que está no mais profundo abismo, na escuridão, nas trevas, no lamaçal do pecado, e tirar essa pessoa de lá e colocá-lo no reino do Senhor. E levar essa pessoa a um discipulado, um crescimento, e essa pessoa pode se tornar um santo. Então o evangelho tem essa característica, ele trabalha o homem todo, ele resgata o homem todo. Mas, irmãos, falta um pedaço. Na nossa missão, falta um pedaço. Jesus falou que era para atingir todos os homens. Então, a nossa missão fica mais completa, levar o evangelho todo, ao homem todo, a todo homem. Quando eu coloco a todo homem, eu estou pensando nos confins da terra. E isso traz uma responsabilidade para cada um de nós. Porque nós não podemos nos contentar com menos do que o Senhor falou. O Senhor falou para irmos até aos confins da terra. Então eu tenho que contemplar todos os homens. E eu fiquei caminhando aí no site da Borda, olhando para a visão. Ser
uma manifestação visível de Jesus Cristo e seu reino na terra. Se nós brilharmos por Jesus, se nós deixarmos o nosso eu lá naquela cruz e andarmos como discípulos, iguais os cristãos em Atos 13, que eles foram chamados de pequenos cristos. Se nós espelharmos Cristo aqui, o mundo vai ser diferente. Vão falar, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Então, essa visão, ela é tremenda. Nós deveríamos procurar praticar essa visão cada dia, ser uma manifestação visível do Senhor Jesus Cristo e do seu reino aqui na terra. Então, é uma visão excelente, devíamos praticar. E também eu fui olhando os valores. Quais são os nossos valores? Nós somos pautados pela palavra de Deus. Ela é a única regra de fé. Ela determina, ela define aquilo que nós devemos fazer. Ela nos orienta. A adoração a Deus. Nós devemos adorar e louvar o Senhor. A comunhão, buscar diligentemente, através de todas as possibilidades, uma comunhão com Deus. Valorizamos a família. Irmão, se há um lugar que o diabo ataca, é a família. E essa igreja preserva pela unidade da família, pela unidade do matrimônio. E é um dos grandes valores que nós temos. A comunhão com os irmãos, através de grupos pequenos, de outros momentos, nós podemos estar em comunhão, edificar uns aos outros, crescer. Integridade e compromisso, nosso testemunho lá fora. Como é que os outros nos veem? E a igreja coloca como um valor muito bom uma integridade e compromisso. A misericórdia e justiça, as nossas ações para com aqueles que precisam de nós. Liderança colegiada, um grupo de pessoas que foram observados pelos irmãos e foram empossados como liderança, pessoas que têm que buscar a Deus para conduzir essa igreja. Unidade na diversidade, o uso dos dons. Irmãos, eu diria, se você ainda não sabe qual é o teu dom, procure logo saber qual é o teu dom. Hoje de manhã, não deu para ver agora no Acontece na Borda, mas foi mostrado o Renato, com o grupo da idade de ouro, né? A melhor idade, né? Essa idade que eu já estou quase chegando. E ali ele estava falando sobre ministérios. Todos nós podemos participar com os nossos dons e habilidades. Não tem desculpa. Nós podemos participar. E aí, por último, a contribuição financeira, como tem sido desafiada essa igreja a participar desse apoio, desse sustento dos missionários. Mas mesmo assim, irmãos, o que está faltando para nós chegarmos até os confins da terra? E eu, orando, pedi que o Senhor me desse sabedoria, me desse um texto, e eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. E nós vamos ver, aqui no capítulo 9 de Mateus, algumas coisas que Jesus fez, algumas atitudes, algumas intenções de Jesus, alguns recados de Jesus, que nós precisamos seguir fortemente para que nós estejamos abordando o mundo com o Evangelho, para que esse Evangelho chegue até os confins da terra. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 1. Mateus 9, começando no 35. E diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os cearenses são poucos. Não é assim que está na tua Bíblia, né?
Mas, irmãos, eu falo isso porque a gente tem que dar honra. Cearense ajudou a construir os grandes prédios da nossa cidade de São Paulo. Jesus falou que a seara era grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo ele chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nesse texto, nós vamos ver algumas coisas que Jesus fez diante de pessoas carentes, necessitadas. A primeira coisa que a gente vai ver é que Jesus, ele ia às multidões. O versículo que nós lemos primeiro, o 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Jesus, ele não escolhia, aqui é bom, lá não é bom, né? Às vezes, quando a gente vai para o Rio de Janeiro, não sei se tem algum carioca aqui, mas a gente fica com medo de passar em certos lugares. Né? A gente tem aquele preconceito, eu vou ser assaltado. Jesus não escolhia lugares. Ele ia a todas as cidades e povoados. A primeira dica que Deus quer nos dar nesta noite é que a igreja, nós devemos ir a todos os povoados, a todas as cidades. Se nós queremos abordar o mundo com o Evangelho, se nós queremos que todo o homem saiba que existe um Deus que o ama, o nosso alvo tem que ser todas as cidades, todos os povoados. Jesus deu esse exemplo para a gente. Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados. Mas, irmãos, eu fico olhando qual é o investimento que o mundo tem feito para disseminar a sua crença, as suas filosofias, suas doutrinas. Pensando no mundo muçulmano, os muçulmanos usam estrategicamente o tamanho da família deles para poder propagar as suas crenças. Uma família de muçulmanos tem 9, 10, 12 filhos, e eles estão enchendo esse mundo. Hoje, nós aqui, quando tem 2 filhos, 3, já é uma família de tamanho grande, né? Muitos casais nem filhos têm, ou têm só um filho. Mas, estrategicamente, eles estão tendo famílias grandes, porque eles estão se espalhando, estão enchendo o mundo. Hoje, a Europa ela está sendo invadida pelos muçulmanos. E aí começa a haver uma complicação, porque eles vão levando a sua crença, eles vão levando as suas doutrinas, e eles vão influenciando os outros países. Recentemente, eu e a Heidi falamos com um casal amigo nosso que mora lá na Suíça, e um dos filhos dele estava falando sobre 2 meninos que vieram como refugiados. É uma das estratégias, ir para outros países como refugiados. E aqueles 2 meninos que foram aceitos na escola, eles não respeitavam a professora. Quando a professora chega na classe, lá na Suíça, as crianças levantam e falam, bom dia, professora. E aqueles 2 meninos muçulmanos não levantaram e não fazem isso. Porque na cultura deles, a mulher não tem valor. E eles já, desde pequenos, estão levando o que é a crença deles. E eles vão causar uma confusão, vão influenciar essa classe, vão começar a questionar os valores daquele país. E a gente vê que os refugiados estão chegando em todos os lugares. Nós temos refugiados em Anápolis. A Universidade Evangélica tem um programa para acolher refugiados. E eles estão chegando em todos os lugares. E chegam com a sua doutrina. É um alvo do muçulmano chegar a todos os países e ganhar pessoas de todos os lugares para Alá. O mundo está investindo. Eu coloquei aí o desafio do movimento dos morávios. Os morávios foram um grupo de pessoas que foram desafiadas a viver o Evangelho. E por mais de 100 anos, eles estiveram enviando missionários para vários lugares no mundo. Século XVIII,
Por volta de 1700 até 1790, eles tiveram uma grande atuação lá da Europa, enviando pessoas para vários lugares do mundo. Conta-se que 2 desses missionários queriam ir para um país, para uma ilha, que só chegava como escravo. E eles chegaram no porto, eles se venderam como escravos para poder chegar naquele lugar e falar do amor de Deus. Isso é visão de chegar a todos os lugares. Jesus percorria todas as cidades e povoados, e Ele quer que nós façamos o mesmo. Nós podemos pensar na China. A China tem em torno de 500 milhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Sabe o que é isso? 2 Brasis. 2 Brasis de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. O desafio é muito grande. As estatísticas mostram que mais de 85 mil pessoas morrem por dia sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos falar de Jesus aqui? 1 vez, 2, 3, 5 por semana, nas coinonias. Jesus ia para todos os lugares. E tem lugar hoje, ainda, que o Evangelho não chegou. Eu diria que nós não chegamos. Menos de 1% das finanças da igreja brasileira são investidos em missões. O brasileiro, ele investe em torno de R$ 1,30 por ano para missões. E eu diria, nós podemos fazer mais. Nós podemos mudar esse número. O texto fala que Jesus percorria todas as cidades e povoados. É um desafio para a gente. Aonde é que nós queremos chegar? Onde é que nós vamos levar o Evangelho? O desafio é esse. Todas as cidades, todos os povoados. Jesus, ele também via as multidões. Versículo 36. Vendo ele as multidões. Irmãos, é muito fácil a gente passar por pessoas carentes e não enxergar. É muito fácil a gente não perceber os que estão cambaleando, indo para o inferno, à nossa frente, ao nosso redor. E a palavra fala que Jesus via, vendo ele as multidões. E nós aqui temos que tomar um certo cuidado. No nosso mundo hoje, nós somos bombardeados com o consumismo. Você precisa disso, você precisa daquilo. Se você não tiver, talvez, o carro do ano, as outras pessoas vão olhar para você como você é uma pessoa que está não tão bem financeiramente. A TV mostra uma propaganda cada vez de uma TV maior, né? Uma vez eu vi uma TV de 84 polegadas. Irmãos, parecia um cinema, né? Perfeita. Eu até imaginei aquela TV na minha sala, né? Nós somos bombardeados com essas coisas. E nós temos que tomar cuidado, que muitas coisas vão tirando a nossa visão de enxergar aqueles que estão verdadeiramente necessitados de uma palavra. Aqui diz que Jesus, ele via as multidões. E eu quero chamar a atenção para essa tarefa que ele deu para nós. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou a igreja como a responsável para falar desse amor, para levar esse evangelho até os confins da terra. Mas, rapidamente, talvez a gente ainda não entendeu exatamente o que é ser igreja. A palavra igreja foi a primeira vez mencionada no Novo Testamento em Mateus 16, quando Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. E dá a ideia da igreja avançando, a igreja indo, e os portões do inferno recuando, não resistindo. Mas o que é ser igreja? A palavra no grego significa chamados para fora. Eclesia. Jesus nos chamou para sairmos desse sistema mundano. Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje,
a gente só consegue enxergar aqueles que estão perdidos se nós tivermos uma consciência de que nós não pertencemos mais a este mundo. Eu não devo a este mundo. O Senhor pagou o preço. E eu preciso enxergar que eu sou igreja. E aí eu vou conseguir ver melhor aquele que está perdido. Então Jesus, ele via as multidões, e nós, que somos igreja, chamados para fora, precisamos entender aquilo que o Senhor fala, né, através de Pedro. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós temos uma tarefa. Essa tarefa é nossa, proclamar a salvação do Senhor. E Jesus, então, ele via as multidões. Além de ver as multidões, o versículo fala que ele se compadecia. Não basta apenas ver e perceber o estado de calamidade, de perdição daquela pessoa. Nós precisamos nos comover. E aquilo mexia com Jesus. Aquilo causava uma movimentação interna. Ele tinha ali o seu interior se remexendo. Aquilo comovia o Senhor, olhando para as multidões, porque ele enxergava as multidões como elas estavam, como ovelhas perdidas, aflitas, exaustas, sem pastor, ovelhas destinadas ao matadouro. Uma ovelha que não tem pastor, uma ovelha que está perdida, ela facilmente vai morrer de fome, de sede, ela pode cair numa vala, se machucar, ou podem vir os animais como lobos e devorar aquela ovelha. E Jesus olha para as multidões assim, pessoas perdidas. E isso mexe com Jesus. Isso comove o Senhor. Nós corremos o risco de nosso mundo de hoje, de tantos filmes que a gente vê, tantas mortes, tantos assassinatos, e a gente vai cauterizando a nossa mente, parece que se torna uma coisa normal. E Jesus olha para aquelas pessoas como perdidas, exaustas, e isso mexe com Jesus. Eu temo, irmãos, que muitas vezes a gente vê o perdido e a gente não se comove. A gente já está aceitando com uma naturalidade e não tem a intenção de levar o evangelho para aquela pessoa. Aí o versículo fala também que Jesus, além dele ver, além dele ir, além dele se compadecer, e aí ele desafia a orar. Jesus, ele intercede pelo perdido. Versículo 28 fala assim, o 37 fala primeiro, e então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores ou ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor Jesus olhou aquelas pessoas, ele foi até elas, ele teve compaixão delas, e aí ele intercede. Ele pede aos seus discípulos que orem para que Deus envie mais trabalhadores. Irmãos, se naquela época Jesus pediu mais trabalhadores, na nossa época, essa oração tem que ser mais intensa ainda. Eu mencionei os morávios. Na época que os morávios enviaram missionários, eles tinham um missionário para cada 60 membros da igreja. Se nós fôssemos mandar um missionário para cada 60 pessoas da borda, quantos missionários a gente sustentaria? Quantos missionários a gente enviaria? Hoje, a estimativa mundial é de um missionário para cada 5.000 membros de igreja. Parece que nós estamos mais distante, parece que nós estamos nos afastando. E Jesus fala, orai ao Senhor da seara. Irmãos, nós temos orado, nós temos gasto tempo em oração, nas nossas casas, nos cultos de oração, mas intencionalmente, quanto você ora para que Deus mande trabalhadores para a sua seara? Quantas vezes por dia você ora pedindo para que Deus mande missionários entre os indígenas, entre os muçulmanos, entre os chineses? A gente ora agradecendo a Deus pelo menos 3 vezes, né?
No café da manhã, a gente fala, Deus, muito obrigado pelo café. No almoço, muito obrigado pelo almoço. No jantar, muito obrigado pelo jantar. Mas quantas vezes a gente fala, Deus, manda missionários, levanta obreiros. Pai, quantas vezes você ora e fala, Deus, manda meu filho como missionário? A gente acha, às vezes, que obra missionária é para um ser de outro planeta, né? Não. É uma obra excelente. Tiago fala, se alguém aspira o episcopado, uma posição de liderança, de cuidar, é uma excelente obra. Alguns pais pensam que o melhor que podem dar para os seus filhos é um curso de faculdade, que é um doutorado. Estão investindo nisso. E Jesus fala para os seus discípulos, rogai ao Senhor da seara. Igreja que é a igreja, entende onde está o perdido e pede a Deus que mande mais trabalhadores para a sua seara. Jesus está falando aqui. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E depois de Jesus trazer os discípulos, fazer um cultinho de oração com eles, né? Vamos orar para Deus mandar mais trabalhadores para a sua seara. O que ele faz? O versículo 1 do capítulo 10 e o versículo 5, que eu quero ler para os irmãos, mostra que ele enviou aqueles que estavam orando. O versículo 5 do capítulo 10 fala assim, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Sabe o que significa isso? Que nós devemos, sim, orar para Deus mandar trabalhadores para a sua seara, mas que eu tenho que colocar o meu nome como o primeiro da lista. Eu tenho que estar disposto a ir. Essa tarefa é para mim. Jesus chama os seus discípulos e fala, vamos orar. Vamos pedir mais trabalhadores. E ele fala, vocês vão. Essa tarefa é para nós. Para cada um de nós. Então, essa intenção de orar, ela deve existir mais fervorosamente na igreja, nas nossas casas, no nosso trabalho, em todo momento. Mas o meu nome tem que estar no primeiro da lista. Deus, me manda. Eu quero ir. Eu quero ir no trabalho, eu quero ir na escola, eu quero ir no esporte, eu quero ir onde o Senhor me mandar. Mas o meu nome tem que estar como o primeiro da lista. Jesus, ele ia às multidões. Ele via, ele enxergava as multidões. Ele se compadecia das multidões, ele pedia para orar pelas multidões, mais obreiros, e ele envia os seus discípulos às multidões. Rapidamente aqui, a igreja, ela cresceu, foi atingindo o que eram os confins da terra naquela época. Hoje, a gente tem como desafio chegar no mundo todo, que esse evangelho chegue em todo o mundo. E a gente... o Osmar falou aqui no começo, a crise. O Brasil está em crise. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus não está em crise. Quem cuida de você e de mim? Quem permitiu que alguns aqui perdessem o emprego? Foi Deus. Ele cuida de nós. Deus não está em crise. E eu não posso esperar a crise passar para investir no reino de Deus. Pessoas estão morrendo. E eu não posso esperar essa crise terminar. E eu queria colocar aqui, irmãos, algo que eu chamei de um sacrifício. Fazer uma conta rapidinha. O sacrifício de deixar de tomar uma latinha de Coca-Cola por mês. Quanto seria arrecadado a mais para missões por mês se cada cristão no mundo deixasse de tomar uma latinha de Coca-Cola por mês e doasse para missões? Então, pegando o valor médio de uma latinha de Coca-Cola, R$4, se nós temos 1 bilhão de cristãos no mundo, nós teríamos 4 vezes 1 bilhão, teríamos 4 bilhões de reais a mais, se cada um de nós deixássemos de tomar uma latinha de Coca-Cola. Agora, nós temos uma família que está sendo preparada nessa igreja para ir para a África, o Roger. Então, tomei a liberdade de usar o exemplo do Roger. Para a família do Roger estar na África, atuando como missionários, eles precisam de $4.000 por mês. Então, eu queria fazer uma conta para a gente chegar e saber quantas famílias iguais a do Roger seriam sustentadas
se nós deixássemos de tomar uma latinha de Coca-Cola por mês e dessemos aquele dinheiro para missões. Tá? Então, os irmãos que trabalham com matemática e finanças, né? O Davi, que é craque ali nas contas, vai nos ajudar aqui. Fazendo os cálculos, irmãos, para ter uma família sustentada com $4.000 por mês, com o dólar de sexta-feira, dividindo os 4 bilhões de reais pelo dólar de sexta-feira, dariam $1.223.241.590,21, ou cents. Se nós dividíssemos isso por $4.000, nós teríamos quantas famílias poderiam ser sustentadas se eu deixasse de tomar uma latinha de Coca-Cola por mês? Quantas famílias seriam sustentadas? 305? Não. 305.810 famílias poderiam ser sustentadas se cada cristão que toma Coca-Cola deixasse de tomar uma latinha de Coca-Cola por mês. É muito? É muito. Mas a gente tira alguns números ali, porque nem todo mundo gosta de Coca-Cola, né? Minha mamãe não gosta de Coca-Cola, né? Eu tentei dar Coca-Cola para ela, mas ela não quis, não. E aí eu sei que nem todo mundo gosta de Coca-Cola, e também nem todo mundo pode comprar Coca-Cola. Mas se a gente tivesse 200.000 famílias nessa conta, nós temos em torno de 193 países no mundo. Nós poderíamos mandar 1.000 missionários para cada país nesse mundo. É pouco? Não. Agora eu digo, sacrifício de deixar de tomar uma latinha de refrigerante por mês. Isso não é um sacrifício. A gente pode fazer mais. E aí eu coloquei, se nós deixássemos de tomar 4 latinhas de Coca-Cola por mês, essa igreja sustentaria completamente a família do Roger. Se nós temos em torno de 1.000 membros aqui, e cada membro doasse o valor de 4 latinhas por mês, o Roger não precisaria procurar sustento fora. Ou seja, irmãos, nós podemos fazer muito mais. Nós podemos ir muito além do que a gente imagina. Basta a gente se mexer um pouco. Talvez a gente se comover, como Jesus se comoveu e teve compaixão daqueles que estavam se perdendo. Aí eu coloquei uma foto, né, bem interessante. Aí um indígena, eu acho que esse indígena é Caiapó, tem aquele beiço de pau aqui embaixo, tomando uma latinha, uma outra criança indígena tomando Coca-Cola, e a Coca-Cola já chegou no mundo todo. Poucos países não têm Coca-Cola. Algum tempo atrás, o alvo da Coca-Cola era uma garrafa de Coca-Cola na mão de cada habitante deste planeta. 130 anos. A Coca-Cola não tem mais do que isso. E nós temos mais de 2.000 anos de evangelho. E ainda a gente não chegou lá. Para finalizar, 5 missionários, em 1956, foram para o Equador para evangelizar. E eles queriam levar o evangelho a um grupo chamado ALCA, ou o Aldani. E esses 5 missionários, eles foram, e o alvo deles era abordar os indígenas daquele lugar com o evangelho. E esses 5 missionários foram mortos pelos indígenas. Eu não sei que sacrifício Deus está querendo que você faça. Às vezes Deus pede o sacrifício de vidas. Mas Deus quer que nós nos envolvamos com a sua obra. Jesus, ele ia a todas as cidades e povoados. Jesus, ele conseguia enxergar a condição daquelas pessoas. Jesus se comovia com a situação delas. Jesus chamou os discípulos para orarem e ele envia os seus discípulos. Nós precisamos praticar mais isso. Quando nós praticarmos isso constantemente, nós vamos espalhar mais ainda esse evangelho. Nós vamos ajudá-lo a chegar aos confins da terra. Em 95, Deus me deu a oportunidade de visitar aquele lugar. Eu fui na praia onde os missionários foram mortos. Naquele lugar tem uma igreja estabelecida. Eles morreram, mas o Senhor, ele plantou uma bandeira do evangelho. O reino de Deus está lá, porque 5 jovens foram para abordar aqueles indígenas com o evangelho. É graça de Deus, ele nos dá essa tarefa. A verdadeira igreja missionária é aquela que está abordando o mundo com o evangelho. Hoje existem em torno de 1.700.000 pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus Cristo.
quando nós colocamos o tema abordando o mundo com o evangelho, nós temos que olhar para essas pessoas aqui. Porque Jesus, ele ia a todos os lugares, a todos os povoados. E o desafio para nós, ele é bem grande. Nós temos que ir, como Jesus falou. Nós temos que ver as pessoas. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas. Nós temos que orar para Deus mandar mais trabalhadores para a sua seara. E nós temos que estar dispostos a ir. Seja lá longe, seja aqui na cidade, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar.